Boa tarde, meus queridos. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com vocês uma palavra de Deus neste devocional do meio-dia. E quero destacar a minha alegria de poder trazer até vocês uma palavra de Deus. Lembro também que vocês já podem, a partir de agora, estar colocando seus pedidos de oração. Nós estaremos orando no final da nossa reflexão e estaremos também encaminhando todos os pedidos para o Ministério de Intercessão que tem orado, tem intercedido pelas necessidades de cada um de vocês. Eu sou Ângela Guimarães, faço parte da equipe pastoral da Igreja Betel Serra. Pois bem, nós queremos nesta tarde trazer uma reflexão no texto de Mateus capítulo 8, verso 26. Diz assim o texto: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E para a nossa reflexão, nós demos o tema: As tempestades passam. Graças a Deus que elas passam. Bem, queridos, o contexto desta fala de Jesus para os seus discípulos mostra a dramática experiência que eles viveram em meio a uma tempestade. A noite era escura e aterradora. Os ventos impetuosos sopravam sobre as águas. Reinava um temporal no mar. E os discípulos então, vendo que Jesus dormia, amedrontados, eles clamaram: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Ah, meus amados, o medo da morte é natural do homem, porque associado a ela vem o pensamento relacionado com sofrimentos físicos que precedem a morte, ou para outros, a incerteza do que vem após a morte. Porém, para nós, a presença de Jesus no barco da nossa vida constitui a garantia, a segurança de que, além da morte, surgirá a radiante promessa de ressurreição. Aleluia! Mas paralelo ao medo da morte, ao medo de morrer, o homem sofre de um outro temor: o medo de viver. Olha só, o medo de viver. E este medo é muito mais comum do que se possa imaginar. Vemos pessoas, às vezes, correndo de um lado para outro, pessoas que não encontrar ainda um objetivo na vida, pessoas que vivem da forma que aquela canção diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não sabem nem mesmo quem são. E algumas dessas preocupações contribuem à preocupação de morrer, ou medo de viver. Então, algumas essas preocupações contribuem para que haja este medo. Uma delas que nós queremos falar nesta tarde é temer enfrentar as batalhas da vida, tendo que assumir
responsabilidades e tomar iniciativas. Você conhece alguém assim? Existem dezenas e dezenas e centenas de pessoas assim, que por medo de enfrentar as batalhas da vida, de assumir responsabilidade, de tomar decisões, iniciativas, vivem em meio a este medo. Mas a palavra de Deus em Josué 1:9 nos diz, o Senhor nos diz: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que coisa maravilhosa é quando nós temos esta certeza, que o Senhor está conosco, por onde nós andarmos, seja qual for a situação que venhamos a estar vivendo. O Senhor está conosco. E o que Ele nos pede? Que sejamos fortes, que sejamos corajosos, que não nos espantemos diante das situações que nós possamos viver. Por exemplo, quantas pessoas já em depressão, até depressão profunda, por causa dessa pandemia, estão espantados com com essa situação que nós jamais vivemos. Mas o Senhor diz: ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Então, até mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor está conosco. A vida, queridos, a vida é um desafio e nós precisamos de fé e de coragem para enfrentar as lutas do dia a dia. Deus é conosco. Também as preocupações com o amanhã muitas vezes oprimem as pessoas. As pessoas às vezes querem antecipar os fatos que ainda irão acontecer. E esta preocupação também gera um medo terrível nas pessoas. Nós precisamos viver o hoje plenamente, viver o melhor que você pode viver o dia de hoje, dando ocasião para que o amanhã venha florescer na nossa vida. Então, semear hoje para colher amanhã. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Quantas vezes as oportunidades passam por nós e nós nem sequer a vemos, quanto mais aproveitá-las. Precisamos investir no nosso crescimento pessoal, espiritual, ministerial, profissional, nos nossos relacionamentos. Precisamos fazer um investimento hoje para ver o fruto amanhã. Precisamos fazer o bem para as pessoas. Queridos, quando nós somos generosos, somos bons com as pessoas, o maior beneficiado somos nós mesmos. Fazer o bem traz alívio, gozo para a nossa alma, para a nossa autoestima. Precisamos também glorificar a Deus em nossas vidas. Se nós atentarmos para esses pontos aí, aproveitar as oportunidades, viver bem o hoje, investir no nosso crescimento, fazer o bem às pessoas e glorificar a Deus, nós veremos que tudo isso é muito libertador. O texto de Mateus 6,25 fala sobre as preocupações da vida. E lá no verso 36, 34, olha o que diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Vejam bem, nós acabamos de ouvir o que Deus diz para nós, que Ele estará conosco, Ele está conosco. Então, nós temos um Deus
que cuida de nós. Muitas vezes nós damos lugar a essas preocupações e elas nos abalam, mas a palavra de Deus nos dá a certa direção quanto ao que fazer quando isso acontecer. Eu gosto muito do Salmo 42, verso 5, quando o salmista diz assim: certamente ele estava vivendo um momento complicado na sua vida. E ele estava questionando a si mesmo. E aí ele para e diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmão, que direção de Deus para as nossas vidas. O salmista falou consigo mesmo, com a sua alma: por que você está abatida assim? Não é melhor você esperar em Deus? E quando damos lugar às preocupações na nossa vida, nós deixamos de esperar o que Deus tem para nós um pouco à frente. Não conseguimos ver, não conseguimos ouvir o que Deus nos fala sobre o amanhã. Também, queridos, o futuro muitas vezes amedronta as pessoas. Eu não sei o que será no dia de amanhã, eu não sei como será, como é que vai estar o Brasil. Meu Deus, os meus netos, meu Deus. O futuro também nos traz medo. Mas nós precisamos colocar nossas vidas, nossos planos e os nossos temores também nas mãos do nosso Deus. É bem verdade, não temos o controle da nossa vida, mas temos um Deus que está no controle de todas as coisas, e incluído aí estão os meus temores, os meus planos, os meus sonhos, a minha vida. O Senhor diz em Jeremias 29:11 que Ele tem planos para nos dar, planos de esperança e de um futuro. Então, por que ficarmos ansiosos com o amanhã, preocupados, amedrontados com o amanhã, se temos um Deus que já nos fez a promessa, que Ele tem planos para nós, planos de esperança e de um futuro? Medo, preocupações são atitudes que inundam nosso coração para nos impedir de prosseguir, de avançar. Embora o mar possa se apresentar calmo, nós nem sequer ousamos levantar âncora. O temor da tempestade, o temor do amanhã, do futuro, paralisa então os nossos movimentos. No mar da vida, precisamos estar preparados para as mudanças do clima, para as mudanças do tempo que venhamos a enfrentar. Nós não esperávamos jamais passar por essa pandemia, mas estamos passando, e todos os dias podemos dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então nós precisamos estar preparados para essas mudanças na nossa vida. Nós fomos advertidos pelo Senhor para vivermos tempos difíceis como este que nós estamos vivendo. Veja bem o que o Senhor nos diz em Lucas 21:23. Haverá grande aflição na terra. Você foi pego de surpresa? Eu não. O Senhor disse para nós que haveria uma grande aflição sobre a terra. E não é esse o sentimento que está, não digo assim generalizado, porque nós confiamos em Deus, mas que está pairando sobre a sociedade, sobre o mundo? Essa aflição, essa angústia, esse medo do futuro, esse medo do amanhã,
esse medo do que possa acontecer. Ainda João 16:33, o Senhor diz: neste mundo, neste mundo vocês terão aflições. Nos preparou ou não o Senhor para tempos difíceis como estes? Sim, o Senhor nos preparou. No entanto, Ele não apenas nos fez essa advertência, mas Ele nos encoraja. E Ele continua a dizer assim: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia! Nós vimos lá na frente o que é ânimo. É encorajamento, é esforço, é vontade de continuar, é esperança. Então o Senhor nos diz: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Ainda o Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Deus nos criou para o melhor. Deus nos criou para nós desfrutarmos de uma vida plena. Deus não nos criou para o sofrimento, para a dor. Não, Deus nos criou para desfrutarmos de uma vida plena. Ele diz assim em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É vida plena, vida abundante, vida de paz, vida com saúde, vida de prosperidade, vida de alegria. Esta é a vida que o Senhor propõe para nós. E quanto perdem aqueles que se tornam escravos do medo. Precisamos muitas vezes sair do porto, onde as águas são calmas, cruzar os oceanos da vida, avançando com o vento ou contra o vento. Não importa se ele está a nosso favor ou está contra nós. Mas precisamos estar seguros de que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O mar, o vento, as tempestades e todas as demais coisas são criações de Deus e foram criadas para um fim determinado. Tudo é do Senhor. A palavra de Deus diz que do Senhor é os céus, a terra, a plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quem já não viveu como os discípulos naquela noite uma grande experiência com Deus em meio a uma tempestade? Quem já não viveu essa experiência? Essa tempestade que está sobre a terra, ela teve um dia o seu início, mas ela terá também o seu fim. Os discípulos estavam ali naquele barco e a tempestade estava sobre o mar. Mas quando Jesus deu uma ordem, os ventos cessaram, a tempestade parou e eis que uma grande bonança, um mar tranquilo se pôde ver. Você pode, meu querido, hoje estar vivendo uma tempestade na sua vida. Não sei em qual área, em qual aspecto, mas você pode estar vivendo uma tempestade. Eu disse no início que a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Quem sabe hoje você esteja vivendo esse baixo da sua vida. Mas Deus tem uma palavra para você. Coragem, não tenha medo. Deus está no barco da sua vida. A tempestade que hoje você está vendo, ela vai passar, porque Deus tem cuidado de você. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. Eu quero clamar ao Senhor para que essa tempestade que você, que nós, que o mundo, que a humanidade está vivendo, para que essa tempestade passe.
Mas enquanto não, que nós jamais venhamos nos esquecer que no barco da nossa vida está o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá uma ordem e os ventos cessam e as tempestades acabam. Põe sua mão sobre o teu coração e vamos orar juntos. Quero também estar apresentando os pedidos de oração. Louvamos, meu Senhor, o teu santo nome nesta tarde. Te agradecemos, meu Senhor, ó Deus, por esta palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Como é bom te conhecer, Senhor. Como é bom ter o Senhor no barco da nossa vida. Como é bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Como é bom saber que o Senhor não nos abandona quando as tempestades estão sobre nós, sobre a nossa vida. Deus, eu quero nesta hora, Senhor, Deus, estar apresentando os meus irmãos, meus queridos, todos que estão conosco nesta tarde, têm ouvido esta palavra de Deus. Meu Deus, eu quero, ó Deus, suplicar ao Senhor que esta palavra, Senhor, ela possa estar entranhada, permanecer entranhada no coração de cada um, principalmente, Senhor, em dias difíceis, em dias que os ventos soprarem forte, em dia que as tempestades, Senhor, ó Deus, abalarem todas as estruturas. Meu Deus, que eles possam se lembrar que no barco da sua vida está o Senhor que tudo pode. Em especial, queremos apresentar, Senhor, aqueles que estão passando hoje, agora, por essa tempestade. Oh Senhor, Tu és poderoso, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu não tens prazer no nosso sofrimento, Senhor. Vá de encontro, Senhor, a este coração, a esta vida, a esta família. Deus, que essa tarde seja uma tarde de bênçãos, ó Deus, na vida dos meus queridos. Da mesma forma, Senhor, nós apresentamos os pedidos de oração. Deus, apresentamos porque cremos no Senhor. Apresentamos porque temos plena convicção de que o Senhor tem ouvido a nossa oração. Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, aquele coração entristecido, quem sabe enlutado pela perda de um ente querido. Que o Senhor possa alcançar o coração daquele que está enfermo. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar o coração deste pai desempregado, sem condições de dar, Senhor, a sobrevivência para a sua família. Deus, não há impossível para o Senhor. O Senhor mesmo diz que aquilo que não é possível ao homem é possível ao Senhor. E eu creio que nesta tarde o Senhor está operando maravilhas, operando milagre no coração e na vida daquele que crê. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos e te pedimos, Senhor. Ó Deus, que nós, ó Deus, desejemos todos os dias da nossa vida, ó Deus, que o Senhor esteja no barco da nossa vida. Porque estar com o Senhor, ó Deus, é ter segurança, é ter paz, é ter alegria. Deus, e nós queremos e precisamos dessa presença maravilhosa do Senhor em nós e na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amanhã mais um devocional neste horário. Compartilhe com amigos, com familiares, com a vizinhança. Compartilhe com as pessoas do canal Bethel Serra, para que eles também sejam abençoados pela palavra de Deus, sejam abençoados através de todas as atividades que a Bethel Serra tem oferecido às pessoas. Uma boa tarde para você, que Deus te abençoe e um beijo no coração de cada um.